Divaldo Franco, editada pelo espírito Joana de Ângeles. A mensagem se chama Entusiasmo em Ti. O entusiasmo é fundamental à vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele, descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula ao esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a renovação. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade, da alegria. O comportamento correto será sempre o do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-as nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do teu contentamento. Sê tu um desses mensageiros da felicidade em razão do teu entusiasmo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, com muita gratidão aqui nos reencontramos, buscando, Mestre, o contato com a espiritualidade amiga, refletindo sobre questões que nos afligem e buscando coragem para seguir adiante. Solicitamos, Mestre, a Tua presença conosco por meio dos Teus emissários amigos, nos inspirando a esperança, o entusiasmo, a força de vontade e a sensibilidade para compreender os convites que a doutrina espírita tem nos oferecido. Consigamos, Mestre, com Teu auxílio, acolher cada um dos convites que a exposição da noite de hoje nos oferecerá, tendo força o suficiente para seguir adiante e sair daqui renovados em nossos propósitos de autotransformação e de doação à coletividade humana, que solicita de nós, espíritas do século XXI, a coragem de oferecermos o testemunho cristão verdadeiro, de oferecermos nossas próprias vidas em holocausto de amor. Mestre, fortalece-nos para que tomemos a decisão que nos cabe e para que sigamos adiante, nos transformando nas cartas vivas do Teu Evangelho. Inspire, Mestre, o amigo que estará como expositor na noite de hoje, para que ele fale aquilo que nosso coração necessita ouvir, para que se sinta acolhido, amparado pela equipe espiritual dessa casa, plenamente capaz de ser porta-voz do Teu Evangelho. Esteja conosco, Mestre, nos fortaleça hoje e sempre. E assim seja. O tema da nossa exposição da noite de hoje é: se Deus é Pai amoroso, por que Ele permite a dor? É um questionamento que talvez esteja povoando o nosso coração, e para as reflexões nós ouviremos o amigo Nestor, que é da equipe de facilitadores do nosso grupo de estudo de domingo, trabalhador da casa, colaborador também da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Conosco para a exposição, o amigo Nestor. Ligou.
Joana d'Arc. Antes de entrarmos no tema, que é um tema muito interessante, que a equipe que coordena as palestras do Centro Espírita estabeleceu para nossas reflexões de hoje, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, considerando que ontem foi dia do amigo e sexta-feira foi dia da caridade, aniversário da minha esposa, por sinal, uma caridade na minha vida. Há uma história muito interessante que nos remete a refletirmos a respeito da amizade, do poder da fraternidade. Nós vamos comentar um pouco sobre isso antes de entrarmos no nosso tema de hoje. Muitos de nós conhecemos Antoine de Saint-Exupéry, não conhecemos? O autor do livro O Pequeno Príncipe, o livro das misses. Hoje em dia não está muito em moda esse negócio de concurso de miss, mas há um certo tempo atrás tinha um outro valor, uma outra importância. E quando elas eram perguntadas qual é o livro que você lê, sempre diziam O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, de Exupéry, é sem dúvida um livro para misses, para crianças de todas as idades, para jovens, para adultos, porque o autor, com muita maestria, soube colocar ali valores morais que todos nós somos convidados a aprender e a exercitar. Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Mas o que nem todo mundo sabe é que este cara, Exupéry, ele foi um dos pioneiros da aviação mundial. Ele era piloto nos primórdios do século passado. Ele era francês e vivia viajando entre as cidades, entre os países, trabalhava inclusive viajando da Europa para a América do Sul, viajava muitas vezes para a Argentina, onde se apaixonou por uma sul-americana, passava pelo Brasil, tinha sempre hospedagem no Nordeste brasileiro, terra de gente séria e trabalhadora. O fato é que, certa vez, ele foi contratado pela empresa de correios e telégrafos da França, do seu país. Estava sobrevoando, então, o deserto do Saara, voltando de Dakar para Paris. E ele pilotando aquele aviãozinho monomotor, com todas as dificuldades e desafios da época, viajando apenas ele e um mecânico de bordo, que necessariamente viajava sempre com o piloto, um mecânico de bordo. Por que o mecânico de bordo sempre viajava com o piloto? Porque era necessário. Poderiam acontecer circunstâncias inesperadas. Então, sempre estava ali um mecânico para dar o apoio que era necessário nas aeronaves. Ele, sobrevoando o deserto do Saara, percebeu que o avião estava perdendo potência no seu único motor. Mas ele controlou muito bem a aeronave, perderam um pouco de altitude, mas prosseguiram. Mais adiante, falhou totalmente o motor. E ele, com destreza, fez a aeronave planando, voltou o motor. Subiu um pouquinho mais, mas voltou a falhar novamente. Até que, com muito cuidado, com perícia, ele conseguiu fazer um pouso na areia, nas dunas do deserto. Desceram, tiraram ali o excesso de areia que ficou no motor, no pneu da aeronave, e o mecânico começou então a tirar os instrumentos, começou a trabalhar, e ele ajudou o mecânico, ficaram grandes amigos que viajavam muitas vezes. Fim de tarde, eles não conseguiam fazer a aeronave funcionar. Aquele calor insuportável do deserto, aquela secura, que este agosto de 2019 em Cuiabá nem chega perto. Aquela secura, aquela ardência solar, fazendo com que eles fossem verdadeiras pessoas, o corpo todo encharcado de suor. Tentaram, começou a anoitecer. Não tinha mais luz, apenas uma lamparina, não conseguiam fazer nada funcionar. Ligaram, desligaram os cabos, desligaram, ligaram de novo, não funcionava nada.
Batiam a hélice e não tinha jeito. Era prevista a chegada deles no começo da noite em Paris. E as pessoas lá na Europa começaram a se preocupar, sobretudo aqueles que esperavam no aeroporto, os familiares. Eis então que ele pensou: não há mais o que fazer. Precisamos nos agasalhar aqui dentro da aeronave e talvez amanhã de manhã tentar novamente. E ele então passou por uma situação diferente na vida dele. Teve um primeiro desafio. O que acontece no deserto é que a vida, para quem já é habituado àquele clima árido, é muito difícil. Mas para quem é acostumado com o clima da Europa, é mais difícil ainda viver no deserto. Muitas pessoas vêm a falecer com poucas horas ali. E o que mata não é só o calor escaldante, é que à noite o frio é muito intenso. Então a queda de temperatura e no outro dia sobe novamente. Essa mudança climática afeta muitas pessoas, principalmente aquelas que não estão habituadas àquela situação. Então o frio começou a ficar terrível. E ele e seu amigo, por mais que fosse amigo, ele e aquele outro homem tiveram que dormir abraçados. E o abraço foi o que aqueceu um ao outro e eles permaneceram vivos. Amanheceu o dia, chega para lá, já deu o que tinha que dar. Saíram da aeronave, o mecânico voltou a trabalhar, Exupéry ajudando, nada funcionava. 7 horas, 8 horas, 9 da manhã, ele que não acreditava em Deus, era agnóstico, pensou: é o fim. Aproveitei tão pouco a vida, queria ter feito muito mais, mas é o fim. E já sem esperança, se entregando àquele sentimento, ele começou a andar como quem anda sem destino. Começou a subir duna, desce duna. De repente ele viu uma coisinha preta passando, quem vê no canto do olho, uma visão periférica. Ele olhou e viu novamente uma coisinha preta. Ele chegou mais perto e percebeu que tinha um rato, um ratinho do deserto. Ele falou assim: um rato aqui, um ser vivo nesse lugar? E vou seguir esse rato. E começou a seguir o ratinho, subia, descia. Em certo momento ele percebeu que o rato se aproximou de outros ratinhos, era uma colônia. E numa duna, numa baixada, a duna era escurecida, como se fosse úmida. E dessa duna de areia saíam gravetos. Ele se aproximou ainda mais e percebeu que os ratinhos ali, aquela família de ratos, se alimentavam de caramujos que ficavam juntos àqueles gravetos. E ele percebeu algo mais: os ratinhos comiam os caramujos grandes, não os pequenininhos, os filhotes, porque se comessem desde os pequenininhos, o que aconteceria com a cadeia alimentar? Acabaria. Então os ratinhos, como se fossem seres racionais, que não são, se alimentavam dos caramujos grandes e permaneciam vivos. Ele pensou: não é possível. Será que existe realmente uma inteligência? Esse Deus que tanto falam? Ele, europeu, como muitos europeus, passaram por tantas perseguições e tantos abusos cometidos em nome de Deus pelas religiões. Nós, reencarnados no passado, abusamos das religiões. Ele teimava, ele não queria acreditar em Deus, mas naquele momento era como que inevitável. E ele, naquele insight, pensando, refletindo, escutou um grito: Antoine! O mecânico chamava. Ele subiu correndo a duna. Funcionou o avião. Ele conseguiu fazer com que o avião alçasse voo e chegou ao seu destino. E este fato ele narrou para todos aqueles que estavam esperando no aeroporto. Se tornou um herói daquela época. Naquela época não existia internet, mas todos os meios de comunicação daquele tempo divulgaram o heroísmo de Antoine, o piloto. Alguns anos depois, na Espanha, houve um golpe militar. A ditadura do general Franco. As pessoas que lutavam por igualdade, fraternidade, liberdade, por poder expressar seu pensamento, os artistas, os poetas, os músicos, todos foram presos ou assassinados. Ninguém poderia ter a ousadia de opinar, sobretudo se fosse contra o pensamento do ditador Franco. E ele, francês,
idealista, poeta, imediatamente, quando soube das atrocidades que estavam ocorrendo pelo abuso de poder, se ofereceu a seus amigos espanhóis para lutar pela liberdade, como um rebelde contra a ditadura. Falou: eu sou piloto, eu posso ajudar, eu posso levar pessoas, recados, mensagens. E na primeira situação de guerra ele caiu preso pelos militares. Muito mais poeta do que estrategista militar. Ele foi encarcerado, um estrangeiro, preso por lutar pela liberdade contra a ditadura. Ele foi levado então para um presídio militar. Lhe colocaram uma veste, uma roupa, um uniforme de preso com um número. E isso, como nós sabemos, é uma tática para humilhar as pessoas, para fazer com que a pessoa não se sinta mais como sendo um ser humano. Tanto é que os nazistas tatuavam nos judeus um número, e a pessoa sentia que ela era uma coisa, ela não era um ser. Ele então, uniforme de preso, encarcerado, num país estrangeiro, sem falar muito bem a língua espanhola. Ele pensou: vou morrer logo agora, que encontrei a alma gêmea da minha vida. Eu tenho uma filha, eu não podia morrer agora. Ele estava lá sofrendo alguns dias, se lamentando, e numa certa ocasião percebeu que ali do lado de fora da grade estava um rapaz de 18, 20 anos talvez, um jovem rapaz militar que era o guarda da prisão, era o agente penitenciário daquele momento. E ele queria se sentir aliviado de alguma forma, ele queria conversar com aquela pessoa. Sabe como é quando a gente ri para alguém e a pessoa fala: o que esse cara está rindo para mim? Vai morrer no paredão amanhã. Ele sorriu para o guarda. O guarda não quis olhar, mas acabou olhando. A gente não quer olhar, a gente olha. É um magnetismo que nos atrai. Ele olhou, o guarda olhou, fizeram um contato visual. E aí ele fez algo muito importante. E ele escreve depois sobre a importância do sorriso. Ele sorriu. O cara falou: é doido, né? Exupéry percebeu que no uniforme tinha um restinho de cigarro, uma bituquinha. E ele, que tinha no cigarro como sendo a sua bengala emocional, sentia a necessidade de estar com o cigarro na boca e aceso para se sentir fortalecido. Ele, falando muito mal espanhol, depois daquele contato visual e do sorriso, ele chama o guarda: por favor, você pode acender o cigarro? Tem fogo? Ele responde: tenho. Acende o fósforo. Ele dá a primeira baforada, se sentiu mais aliviado e tenta fazer um contato de diálogo com aquele jovem. Você sabe que eu vou morrer amanhã? Sei. Estou muito triste, estou sofrendo com esta dor. Não por mim somente, mas porque eu tenho uma esposa e uma filha. Como eu gostaria de poder dar um abraço na minha filha, um último abraço. Como eu gostaria de poder ver minha esposa sorrindo novamente. E o rapaz escutou aquela conversa estranha. E ele falou assim: rapaz, você tem família? Tem. Você tem filhos? O guarda responde: uma hija, uma filha. Então você amanhã, quando se encontrar com sua filha, a abrace com todo amor e envolvimento, como se fosse eu abraçando a minha filhinha que está em Paris. Abrace pela possibilidade de amar que você vai ter, e eu não vou mais, porque eu escolhi a coisa certa na hora errada. Eu escolhi trabalhar pela liberdade, pela união, na hora errada da ditadura. Você escolheu o lado errado na hora certa, porque para vocês, na hora do abuso do poder, vocês estão no poder. Então, meu filho, meu jovem, meu irmão, abraça sua filha, mas lembre de um homem que gostaria muito de dar o último abraço na sua filha também. Ao falar isso, ele percebeu que lágrimas escorriam no olho daquele rapaz.
E o jovem voltou-se para trás, pegou o molho de chaves, abriu a grade, catou Exupéry pelo colarinho e falou: venha. Falou assim: meu Deus, o que eu falei? O cara vai me matar, não vai esperar nem amanhecer. Arrastou Exupéry pelos corredores, beiradeando o muro, abriu uma porta do fundo da prisão e empurrou pelas costas. Anda! Exupéry pensou: ele vai simular que eu tentei fugir, vai me matar. Anda! Exupéry deu 2 passos, olhou para trás, o homem estava emocionado ainda. E ele começou a andar mais rápido, ao longe ele olhou para trás, o rapaz acenava e apontava na direção dos Pirineus, as montanhas que fazem a divisa da França com a Espanha. Vá! E libertou Exupéry, o jovem pai de família. A força de um sorriso, o poder de um abraço. Talvez esse jovem guarda tenha sido sacrificado, mas teve a ousadia de permitir que a força de um sorriso, que o poder de um abraço fizesse aquela libertação por amor, amor fraternal, a força de um abraço. Diante da força de um abraço, nós convidamos todos aqui agora a nos levantarmos e abraçarmos o amigo que está ao nosso lado. Já abraçou aí, João? Era só um abraço, tá bom? No mundo de provas e expiações como a Terra, o que nós vamos perceber é que o mal ainda prevalece sobre o bem. O cidadão do universo, ele quer abraçar todo mundo. No mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar provas e expiações. No mundo de provas e expiações, como é a Terra, e essa classificação didática, mas é muito interessante, vai nos trazer exatamente uma ideia do que nós vamos encontrar no planeta como o nosso. Todos nós passamos por dores, dores diversas, dores físicas, dor de cabeça, nós temos dor no ciático, condromalácia patelar, pubalgia, otite, dor de dente, dores que as mulheres sentem mensalmente, refluxo, dor de estômago, dor dos abusos, dor de barriga. Todos nós temos essas dores, mas elas não doem para nós tanto como as dores da alma. A dor de ter se esforçado tanto para conseguir um trabalho, um avanço profissional, e de repente perceber que aquelas pessoas que nós mais amamos e confiamos no trabalho estão nos caluniando, fazendo maledicência em torno da nossa pessoa, tirando as nossas oportunidades. A dor de saber que muitas vezes nós fizemos mal a alguém e que está sofrendo as consequências da dor que eu provoquei no outro. Dor da incompreensão, dor das pessoas que nós amamos tanto e subtraem os nossos direitos, que tentam se sobrepujar sobre aquilo que nós criamos como expectativa por acreditar no próximo. Como dói! A dor de uma traição, como dói!
A dor de saber que a nossa atitude equivocada produz dores em pessoas que nós amamos tanto. A nossa imprevidência, a nossa imprudência, provocando dores em idosos, em crianças, em familiares. A dor de não ter suportado a tentação e ter permitido que aquela atitude impensada viesse produzir tantas consequências, como dói. A dor das doenças, de ver um ente querido doente e não conseguir ajudar muito, como dói. A dor da perda de um ente querido. Perda, entre aspas, porque nós não perdemos seres humanos. Nós somos donos de ninguém. Perdemos coisas. Tem gente que é hábil para perder óculos, celular, chave. Pessoa a gente não perde, porque perdemos quando nós estamos desenvolvendo apego e não amor que liberta. Mas é natural que nós, mesmo nós que estudamos as questões da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito, que é o ser imortal que todos nós somos, da possibilidade da comunicação com os espíritos, mesmo nós, quando temos alguém da nossa família, alguém muito próximo aos nossos corações, e se afasta de nós, como dói. Um pai e uma mãe que vai na estação rodoviária, no aeroporto, se despedir de uma criança, de um jovem que viaja para estudar, para se capacitar, como dói. Imaginemos então a dor de despedir de alguém pela desencarnação. Não vamos encontrar mais fisicamente aquela pessoa que era tão importante para nós, que era um apoio moral, que nos ouvia, que nos dava um ombro amigo. Dói. E não é porque somos espíritas que nós não sofremos, ao contrário. Somos seres com muitos sentimentos e estamos buscando desenvolvê-los cada vez mais. As dores da alma doem. Não é fácil passar por esses momentos. Não é nem um pouco agradável passar por dor física ou por dor moral. Mas nós somos aqueles que aprendemos desde criancinhas que nós temos um papai do céu. Há algum tempo atrás, alguns chamavam ele de o cara lá de cima, ou o grande arquiteto do universo, o Deus amor, o Deus misericórdia. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Já tirando a ideia de que Deus é um ser único no sentido de ser uma pessoa, um espírito. O que e não quem é Deus, Allan Kardec pergunta. Porque Allan Kardec não era um ser como nós, em termos de evolução espiritual, estava muito além. Não por acaso foi preparado, muito bem preparado, ao longo de suas vivências passadas, para que pudesse vir com a missão de trazer a terceira revelação, o Consolador que Jesus prometeu. E Allan Kardec, inteligentemente, e no mesmo nível daqueles espíritos que respondiam às perguntas, os benfeitores da humanidade, ele pergunta: o que é Deus? E a resposta é: a inteligência suprema, causa primeira de tudo, de todas as coisas. Ou seja, Deus sabe de tudo o que acontece, de todas as coisas, de todos os pensamentos, das nossas dores, das nossas potencialidades. É um ser, para nós espírita, que seguimos os ensinamentos de Jesus, e o tempo todo ele disse que veio cuidar das coisas do meu Pai, do reino de Deus. Para nós espíritas, Deus é infinitamente, sem limite, justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Não tem limites o amor do Pai para com o Filho. Tanto é que Jesus nos diz que quando o Filho pede pão, o Pai não dá pedra. E diz mais, que das ovelhas que meu Pai me confiou, da humanidade toda, nenhuma se perderá. Nenhum de nós é desconhecido de Deus ou de Jesus. Mas se Deus é tudo isso para nós, por que nós sentimos tanta dor? Por que passamos por certas situações que parecem inexplicáveis? Parecem realmente, mas é a aparência. Por que nós sofremos tanto? Resgate?
diante das dores, nós temos sempre 3 opções. Diante das dificuldades, nós temos opções a escolher. Mas antes de escolhermos essas opções, vale refletir uma coisa. Se nós somos espíritos eternos, e Deus cria os espíritos que são seres inteligentes, que habitam e que povoam todo o universo, e Deus nos cria simples e sem nada a saber, e nos dá a cada um missões, e ao longo das nossas caminhadas nós vamos aprendendo com as experiências. É muito importante a força da experiência, porque diante da experiência muitas vezes nós queremos fugir, porque não são agradáveis, mas somos criados por esse ser que nos ama, somos criados na simplicidade, e vamos evoluindo de acordo com os nossos esforços, evoluindo intelectualmente, evoluindo moralmente, nos tornando pessoas melhores. Então o que nós vamos perceber? Que Deus nos faz buscar a ligação com Ele, pelas verdades que Ele vai nos revelando ao longo das nossas vidas. Vejamos que nós temos em Moisés, a primeira revelação, a ideia de que Deus é um ser único, é um Pai, e nos traz as leis de Deus consubstanciadas em 10 artigos, recebidos por Moisés no momento mediúnico, no monte. Jesus vem depois falar: eu não vim descumprir a lei de Moisés, mas mostrar que é possível dar a ela verdadeiro e mais profundo sentido, trazendo a ideia de amor, de fraternidade, que somos irmãos e somos iguais. Mas ele havia muito mais por falar, e nós temos na doutrina dos Espíritos as respostas necessárias para que possamos fazer o nosso papel, que é nos tornar pessoas melhores. Quando nós passamos pelas dores e não entendemos muito bem o que está acontecendo com nossas vidas, temos a tendência de, na polaridade reativa do nosso comportamento, de blasfemar contra Deus. Deus não existe. É uma palhaçada essa história toda. Por que eu estou passando por isso? Se existe, não gosta de mim. Alguns dizem: eu joguei pedra. Ah, foi vocês que falaram isso? Eu fiz aquilo. Realmente, a gente não foi, como se diz por aí, flor que se cheire. Porque se nós estamos evoluindo, nos tornando cada vez melhores, naturalmente, se nós olharmos para o passado, nós éramos cada vez menos evoluídos. Aprontamos, provocamos a dor e o mal na vida das pessoas. O importante é que hoje nós estamos imbuídos de não mais fazer o mal. É importante que nós estejamos ligados a Deus em essência, assumindo a nossa responsabilidade. Nós escolhemos passar pelas dores. Eu vou ler aqui um trecho, me dá licença. No Livro dos Espíritos, e eu já vou pegar esse livrinho aqui para fazer propaganda, de que nós temos um estudo reflexivo da doutrina espírita, todos os domingos às 16 horas. E aqueles que tiveram domingo passado no estudo, nós estudamos exatamente isso aqui. E tem na segunda também, não tem? O estudo às 18 horas aqui na nossa casa. Na questão 258, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta: quando na erraticidade, quando nós estamos no mundo espiritual, fora do corpo, o corpo já morreu, nós estamos lá vivendo as situações espirituais, revivendo, entrando em contato com tudo que nós fizemos de bom, daquilo que precisa ser melhorado. Quando nós estamos na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A pergunta de Allan Kardec: nós sabemos o que vai acontecer conosco? Temos a previsão do que vai acontecer? Os Espíritos respondem: Ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vejamos que interessante. Nós não temos um destino estabelecido de forma fechada.
no dia 21 de julho de 2019, às 18 horas e 40 minutos, vai cair uma bomba em Cuiabá. Não vai. Não é assim. Não é estabelecido as minúcias. Mas nós escolhemos o gênero das provas. Nós escolhemos aquilo que nós vamos passar porque nós temos consciência do quê? Daquilo que nós fizemos, das nossas faltas. Então a prova que nós escolhemos, a dor que nós elegemos, e muitas vezes pedimos para que os espíritos amigos agravem nossas dores, para que nós possamos resgatar logo o mal que nós produzimos no passado. A dor, a prova, a falta é justamente equivalente àquela virtude que nós somos convidados a mais desenvolver, passando por aquelas situações de dor. Então quem nos ensina na vida é o amor, a nossa capacidade de amar, mesmo sofrendo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem, motivos de resignação, onde nós vamos encontrar os benfeitores da humanidade dizendo que nós temos inúmeros motivos, razões para bem suportar aquilo tudo que estejamos passando, com dignidade, com amor no coração, com confiança em Deus e confiança em nós mesmos. Diante da dor, podemos escolher ficar acomodados, sem agir, ou podemos ficar reativos, rebeldes, teimosos. Muitas vezes nós oscilamos, ora rebeldes, ora acomodados, ora passivos, ora reativos, porque nós somos seres ainda muito imperfeitos e não é fácil passar pela dor, seja a dor de dente, seja a unha encravada, ou seja as dores morais que nós vivemos no dia a dia, produzidos pelo nosso orgulho, pelo egoísmo que nós ainda praticamos nesta reencarnação, mas sobretudo nas reencarnações passadas. O que importa para nós é o que estou fazendo da minha vida agora, que passou o aprendizado. Já diziam os titãs nos anos 80. Valéria que me contou essa, que eu não sou dessa época. O que passou, passou, daqui para melhor. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Nós não temos tempo para brincar. A vida não é de passeio. Passeios são importantes, viagens, lazer, mas mesmo nessas situações a dor vai nos visitar. Porque a dor vem quando nós não aproveitamos as oportunidades de amar e aprender com o amor e desenvolver as virtudes amorosamente. E a dor nos chega como uma oportunidade que nós pedimos para passar por ela. Não é um castigo de Deus. Se Deus é Pai amoroso, por que Ele permite a dor? Porque Ele é Pai amoroso. E nós pedimos as oportunidades. Diante da dor, se nós ficarmos acomodados, fugindo dos problemas, eu não quero nem pensar nisso. Vai resolver a dor? Ela vai continuar ali crescendo. Não vai resolver. Diante da dor, nós podemos pensar e agir de forma a não encarar aquela situação com conhecimento espírita evangélico que nós já temos, já possuímos. Então o que acontece? Eu posso muito bem, posso ou não posso, diante da dor, falar assim, ó, não quero saber disso, deixa os outros resolver, deixa para a próxima encarnação. Posso fazer isso? Posso. Como disse os Espíritos, nós temos livre-arbítrio. Lei inderrogável de Deus, a lei de liberdade. A lei de liberdade nos faculta a assumir as responsabilidades pelas escolhas que nós façamos, conscientes ou irresponsáveis. Mas a lei de liberdade está junto com a lei de responsabilidade, junto com a lei do trabalho, do progresso, que nos concita a fazer algo e não ficar acomodados, trancados, janela fechada, não escova os dentes, não toma banho, não faz higiene pessoal, não quer falar com ninguém, se isola dias, semanas, não quer comer, não quer viver. Eu sou um burro, tudo que eu faço dá errado. Na minha vida só tem problema. Quem se aproxima de mim vai sofrer. Deus não gosta, Deus não existe. Podemos fazer isso? Podemos, e muitas vezes nós fazemos isso. Mas não é bom para nós. Não é uma escolha inteligente, emocionalmente falando. É natural que, diante da dor, nós tenhamos um momento de reflexão. Vou tirar esse dia para mim.
Vou pensar, como estou passando por esta dor? É fácil? Não é. O que eu posso aprender com essa dor? Mas se ficarmos muito tempo nisso, é como um luto. O luto é necessário ser vivido. Não esconder, eu sou espírita, não vou nem chorar. Chora, meu irmão, porque depois vai chorar mais. Solte sua emoção, abra as suas asas e solte-se, entregue-se ao sentimento, viva a dor. Porque quando nós escondemos que estamos sofrendo de nós mesmos, nos auto-sabotando, a dor vem como forma de sofrimento maior, que não alcança somente a nós, mas muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor e que nós muito amamos. Nós podemos ficar acomodados, mas não é bom para nós. E se vem a dor para nossas vidas, só tem um dor bem cidadão do universo, né? Se vem a dor, porca, e nós ficamos reativos diante dela. Isso não pode estar acontecendo comigo. Quem você pensa que é para falar desse jeito comigo? Você sabe com quem está falando? Eu tenho muito mais tempo de centro espírita do que você, como se tempo de centro espírita fosse significativo para alguma coisa. Que não adianta passar tempos, anos, décadas, encarnações e não fazer a transformação moral para melhor. O convite do verdadeiro espírita é domar as inclinações más que todos nós temos, e aí vem a dor. Podemos ficar passivos, podemos ficar reativos, mas não convém esses extremos. O melhor caminho, diz Buda, é o caminho do meio, do equilíbrio, do bem, da lucidez, de devolver o mal com o bem. É fácil? Amar o inimigo é fácil? Se fosse fácil, não era coisa de mundo de provas e expiações. É porque nós precisamos, pedimos para passar por tudo isso. E nós somos capazes sim de aprender com a dor, de agir com a dor, colocando amor, virtudes, para que nossos propósitos existenciais se tornem realidades. Todos nós temos um verdadeiro sentido, propósito principal para a vida. Temos vários, mas um é principal, que é o nosso propósito existencial. É justamente aquela virtude que a vida nos convida a desenvolver para transmutar tudo aquilo que aquele vício, aquele mau hábito, o mal que nós mesmos produzimos para nós. Se nós temos muito orgulho, egoísmo, a vida nos convida o tempo todo a desenvolver amor e humildade. Em várias situações, aí nós escolhemos o gênero das provas, para passar por situações em que nós vamos exercitar humildade e amor, e paciência, e serenidade. Vejamos, nós escolhemos o gênero das provas. Nós podemos aprender com a dor. A dor nos convida a retornar a um caminho de amor, e o amor nos leva, então, ao verdadeiro aprendizado. Nós podemos, então, diante das situações desagradáveis, das experiências, ao invés de fugir, aceitar, acolher, não blasfemar contra nós, não se queixar. O que eu posso aprender com isso? Diante dessa traição que eu estou sendo vítima, o que eu posso fazer? O que a vida está me levando? E não nos esqueçamos que Deus está conosco sempre. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nenhuma pessoa na terra se veste com tanto esplendor como eles, nem o rei Salomão, que era o mais poderoso da época. Olhai os pássaros do céu, eles não plantam, mas eles vivem, se alimentam. Deus cuida de tudo, se cuida dos seres, da vida mineral, da vida vegetal, dos animais. O que não fará por nós? Nos convidando a desenvolvermos a fé raciocinada, a fé convicta, que Deus é o Pai que não nos desampara, nenhum de nós. Mas diante de tanta dor, como é que eu vou fazer? Confia em si mesmo. O Espírito Joana de Ângeles, por meio da mediunidade de Valdo Franco, ela diz que nós somos seres lucigênitos, filhos da luz. Noutra oportunidade, ela diz que nós somos filhos de Deus e que há uma luz brilhando dentro de cada um de nós. E ela fala: deixar brilhar a sua luz interior, é o Cristo cósmico que está no teu coração. Faça a tua parte, acredita em ti.
Se existe uma luz que é Deus, somos filhos da luz, se a luz está dentro de nós, ainda que nós queiramos ficar acomodados, estacionados, ou ficarmos reativos, agindo, reagindo, maltratando a todos, mais cedo ou mais tarde, eu ia falar uma coisa, vocês não iam entender, a ficha ia cair, mas ninguém entende ficha mais hoje em dia, não tem mais ficha, né? Mais cedo ou mais tarde, a gente cai em si, na linguagem evangélica. Quando caímos em si, percebemos que há uma força dentro de nós, que é a força de Deus. O Espírito Honório, através do nosso amigo Afro Stefanini, diz que é uma força, que é a força da endoevolutiva, que ela vai fazer com que movimente outra força, que é a força autoevolutiva. A força de Deus dentro de nós nos mobiliza de tal forma, quando nós nos permitimos mais cedo ou mais tarde que isso aconteça, que ela se manifesta de tal forma que nós mesmos vamos fazer os esforços necessários. Ninguém fica estacionado para sempre. O maior maldoso, o maior corrupto, o maior estuprador, o líder do mal, do crime, das trevas, ele também é um filho de Deus. E tem dentro dele essa luz interior, tem essa força. Porque quem mais persegue, quem mais sofre. Ninguém faz mal ao outro sem ser ele o primeiro a sofrer. Todos podemos, portanto, fazer o bem, fazer o que é do amor, o que é do reino de Deus, mesmo que nós sejamos tão imperfeitos, mesmo que nós tenhamos tantas dores físicas, enfermidades ou dores morais. No livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, há uma mensagem muito interessante, significativa, que nos demonstra bem isso. Diz lá o Espírito Humberto de Campos, que depois de passados os primeiros dias, das primeiras claridades das pregações de Jesus, as pessoas que moravam nas cidades que ficavam no entorno do lago, Magdala, Cafarnaum, Betsaída, aquelas pessoas procuravam conversar com os seguidores de Jesus. É um fenômeno muito interessante, porque as pessoas não buscavam somente Jesus, mas aquelas pessoas que elas já enxergavam como sendo os discípulos de Jesus. Acontece conosco muitas vezes, sem pretensão alguma de sermos apóstolos ou qualquer coisa, mas muitas vezes por nós nos assumirmos como espíritas, muitas pessoas que debocham da nossa conduta por sermos espíritas. Tem pessoas que dizem assim: você fica só falando baixinho, mansinho, a vida não é assim não, rapaz. Já escutamos isso? Tem pessoas que dizem assim: olha, você com esse papo aí de não devolver o mal, a gente faz o que quiser com a sua vida, larga de ser besta. Já ouvimos isso? Há pessoas que dizem: ó, você no centro espírita só fica lá fazendo feitiçaria para os outros. Já ouvimos isso? Essas pessoas que debocham da doutrina espírita, do espiritismo, ou de nós por sermos espíritas, muitas vezes essas pessoas nos procuram para encontrar resposta para as suas dores, porque Deus permite que elas sintam dores também. E aí é o momento de oferecer a outra face, aquilo que nós estamos buscando desenvolver. É fácil? Não é, porque temos sentimentos, e dentre vários sentimentos temos orgulho, necessitamos ser humildade. As pessoas procuravam os seguidores de Jesus, como muitas pessoas procuram a nós para ter respostas hoje em dia. E 3 pessoas que conheciam Levi, um dos discípulos, 3 pessoas que conheciam Levi desde jovem. Levi era, dentre os apóstolos, o mais abastado financeiramente, que vivia em situação mais confortável. Era o coletor de impostos. E foi visitado num dia na sua residência confortável por 3 pessoas que o conheciam de longa data. Lisandro, que era mais seu amigo, junto com Áquila e Pafos. E eles falaram assim: Levi, a gente tem tanto problema, mas ouvindo Jesus falar, ele mexe com a nossa fibra mais íntima da alma, e nós queremos também de alguma forma contribuir para que esse reino de Deus se estabeleça na terra. O que nós podemos fazer? Levi responde com a franqueza excessiva que muitas vezes nós utilizamos de autenticidade para ferir as pessoas. Toda autenticidade, se não for junto com amorosidade,
vai ser o sincericídio, que machuca mais do que fala a verdade. Levi não tinha esse cuidado ainda. Lisandro, você é aleijado. De que forma que Jesus vai contar com você? O que você pode fazer? Áquila, você abandonado por toda a sua família, de tanta bobagem que você fez na vida, como é que você vai ser um soldado de Jesus? Que credibilidade você tem? E você, Pafos, já cometeu tantas arbitrariedades, tantos equívocos, tantos crimes? Como é que você vai estar com Jesus, falar de Jesus, aprender com Jesus alguma coisa? As pessoas significativas nas nossas vidas, ela tem uma capacidade muito grande de despertar algo em nós. Ela é capaz de fazer com que nós nos sintamos melhores, mais fortalecidos e sentindo o nosso valor, porque nós conseguimos fazer algo grande. Jesus fazia isso com as pessoas. Quando ele falava, tocava lá no fundo do coração e a força ainda evolutiva da pessoa se manifestava e ela conseguia fazer com que o seu poder auto-evolutivo se tornasse uma realidade. Jesus reerguia as pessoas com a sua presença, com a sua autoridade moral, com seus exemplos. Então a pessoa podia ter errado muito na vida, mas ela sentia: eu sou capaz de amar, de superar essa dor, essa limitação. Mas as pessoas significativas também têm uma capacidade muito interessante, e que é importante que nós tenhamos cuidado com isso. Elas conseguem nos colocar lá embaixo, se nós nos permitirmos. Porque nós levamos muito em consideração o que pai, mãe, irmão, tia, evangelizador, professor, amigo fala para nós. E se nós não estivermos vigilantes, nós entendemos que aquela mensagem de derrota é verdade. Lisandro, Áquila e Pafos se sentiram a pior das pessoas. Mas Levi, aqui nós ouvimos Jesus falando, a gente percebeu que a gente podia fazer alguma coisa. Ah, Lisandro, cai na real, meu filho, cada um no seu quadrado, tá legal? Tá ok? Acabou a conversa. Naquela tarde, Jesus ainda ia fazer uma pregação. O que acontece? Eles pensaram: vamos tentar ouvir Jesus ainda. Talvez há uma esperança. Acabou aquela conversa, eles foram embora. Alguns minutos depois, quem que chega à residência de Levi? Jesus. Foi ali fazer uma refeição antes de se destinarem para a sua pregação. E quando estava ali Jesus, junto com André, Tiago e Pedro, Levi contou o que aconteceu. Falou: Jesus, eu falei a verdade. O senhor fala que é importante falar a verdade, mas Jesus não fala que a verdade deve ferir as pessoas. E Jesus falou assim, com toda amorosidade, tocando no ombro do amigo, do irmão Levi, olhando nos seus olhos, falou: Levi, é importante aceitar o que cada pessoa tem a oferecer. É importante que nós aceitemos o Evangelho para nós em primeiro lugar. E todas as pessoas têm todas as condições de aprender, de se transformar, se permitirem desenvolver a fé, que ainda pode estar pequena, adormecida, mas está lá em estado latente. Levi: Senhor, mas eu quis só ajudar, evitar problemas, tirar essas pessoas do caminho, do seu caminho. Jesus responde: mas eu estou pedindo para tirar as pessoas do meu caminho? Ou estou falando: vinde a mim? Mas Senhor, ele já envergonhado, quis corrigir. Quanto mais a gente corrige, vai piorando. Sabe como é isso? Senhor, eles são doentes, aleijados, fracos. Aí ele se deu conta que estava lá, pobres. Ele estava na frente de pessoas que também tinham doenças. Ele estava na frente de pessoas pobres, pescadores. Ele falou: pescador é forte, né? Carrega o barco. Mas foi piorando cada vez mais. A gente fica imaginando a cara de Levi, né? Tentando arrumar e piorando a situação. Jesus falou assim: Levi, o Evangelho é para todos. Se nós pregássemos só para os fortes e poderosos, somente para os romanos, eles viriam com seus centuriões, com seus escribas, deixariam que nós pregássemos somente nos grandes templos, nas arenas talvez, mas não na praça pública, no monte, na praia. Logo estariam brigando pelo poder, esse poder que não tem importância nenhuma, que é temporal. Nós pregamos para todos aqueles que têm ouvidos de ouvir, por mais que tenham as suas dores, as suas limitações. Levi ficou envergonhado,
tentando entender, tentando captar tudo aquilo que Jesus tinha para falar, mas naquele momento eles já tinham que sair, porque Jesus tinha um compromisso. E ele se dirigiu junto com as pessoas que o seguiam para fazer o seu sermão da montanha. Centenas de pessoas se acotovelando, um próximo do outro, mas em paz, sem reclamar, na expectativa de entrar em contato com a mensagem de Jesus. E ele surge no alto daquele monte, sauda a todos com respeito, em nome de Deus, e começa a falar das maravilhas do reino de Deus, e declara exatamente: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, os sobrecarregados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ele pregou durante alguns minutos o que ele chamava de sendo o essencial, o reino de Deus e a sua justiça, recomendando que as pessoas buscassem primeiro as coisas do Espírito e não o acréscimo, que são as coisas materiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Quando nós buscamos primeiro o acréscimo, deixando de valorizar o que é essencial, o que acontece? Vamos cair em vazio existencial, em dor, em depressão, em vontade de matarmos a nós mesmos, como se fosse possível isso, espiritualmente falando. Ao final da pregação, aquele clima de paz, as pessoas se abraçando fraternalmente, Jesus recebendo as mães sofredoras, as mães que tiveram os filhos mortos, os idosos, os doentes, abençoando a cada pessoa que se aproximava. Levi procurou: onde estão os amigos, onde estão? Não encontrou naquele momento, mas mandou avisar que no dia seguinte, para celebrar aquele momento do Sermão da Montanha, que foi o marco do Evangelho, ele chamou algumas pessoas para jantar em sua casa, e foram lá os 3 amigos. Ele se aproximou de Lisandro, de Áquila e de Pafos. Meus irmãos, me perdoem, porque eu não estava entendendo a extensão moral do ensinamento de Jesus e do reino de Deus. Eu queria impor, na verdade, o meu ponto de vista, mas agora eu vejo com outros olhos, depois da pregação de ontem. Me perdoem, meus irmãos. E Jesus se aproxima e abraça Levi. Bem-aventurados aqueles que têm a ousadia, a humildade e a coragem de aprender e de fazer melhor, de fazer diferente, de se superar. Todos nós temos dores. Deus permite as dores. As dores são importantes para que nós possamos retornar ao caminho de amor que a ensina, o amor que agrega. Sem amor nós não somos nada. Mas mesmo diante das nossas dores, das nossas limitações, podemos sim aprender conosco mesmos e perceber que somos filhos de Deus, temos valor, podemos confiar e que nós somos muito importantes. A pessoa mais importante da vida de cada um de nós somos nós mesmos. Porque se nós não valorizarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar a um filho, a um marido, a esposa, ao pai, aos irmãos? Amar-se, respeitar-se, aceitar que tem coisas que nós não podemos mudar, mas o que é possível fazer, façamos o bem, o máximo que pudermos fazer. Ser espírita não é estar isento de dores. Nem o anjo de guarda tira nossas provas. Senão mérito algum nós teríamos em superar a nós mesmos. Mas nos orienta, nós temos benfeitores nos orientando, nos inspirando. Pense bem, olhe bem, veja os caminhos, escolha com a consciência. O tempo todo nós temos benfeitores espirituais conosco, contando com a gente para nos superar, torcendo por nós, acreditando em nós, o tempo todo. O mal vai continuar existindo, mas que nós possamos domar esse mal dentro de nós, porque o de fora não tem como fazer, mas o que é da minha responsabilidade, cada um devemos fazer, o dever da consciência. A vida, nós vamos aprender que se semeamos, colhemos, mais cedo ou mais tarde. Se na vida vier de sabores, vamos esperar o momento certo, esperar com esperança. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Espírita não foge da luta, não deve correr das oportunidades, das experiências. É preciso aprender
esperar e crescer. Pode ser dia de sol, mas o tempo pode mudar. Aí é que a gente não deve deixar de viver, de acreditar. É preciso aprender que se colhe o bem que nós plantamos, e o mal também. Mas Deus acredita em cada um de nós e sabe a hora certa em que nós vamos brilhar. Como diz a poesia atual, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia sempre vai chegar e a nossa hora também vai chegar. Acreditamos em nós mesmos, em Deus que nos ama, e sigamos em frente. Vamos orar? Pai de infinito amor, de bondade, de justiça, Pai amoroso que sabe das nossas possibilidades, das nossas dores, Deus que está em toda parte, dá-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, o pão que nos alimenta o corpo das nossas conquistas pessoais, mas nos ajude a nos alimentarmos da palavra de amor do Evangelho que nos sustenta nos momentos de dor. Que seu nome seja santificado através dos nossos esforços de domar as más inclinações. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar aos nossos devedores, assim como pedimos perdão também pelas nossas faltas. Não nos deixe, Senhor, entregues às tentações, às nossas inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, nos ajudando a levar luz onde haja trevas na nossa intimidade, nos ajudando a levar amor onde ainda estejamos praticando ódio, rancor. Senhor, abençoa cada um de nós, as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, aquelas outras que temos ainda dificuldade de convivência. Abençoa, Senhor, aqueles que nos falam mal, que nos caluniam, que desejam e praticam o mal para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais compreensivos do que queremos ser compreendidos. Ajuda-nos, Senhor, a orar por todas as pessoas, mesmo aquelas que, encarnados ou desencarnados, estão criando armadilhas para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os seus instrumentos da paz, da coragem, da alegria, da ousadia de fazer o bem sem esperar recompensa. Abençoa a nossa casa espírita, a todas as pessoas que nesse momento se encontram ligadas a nós, pelos pensamentos, pela transmissão da internet, as pessoas que se encontram ligadas a nós pelos laços das reencarnações passadas, aqueles que não puderam reencarnar ou não quiseram e estão ainda ao nosso derredor espiritualmente. Abençoa, Senhor, os nossos melhores propósitos. Fica conosco, nos amparando, nos protegendo, porque nós precisamos muito da sua proteção e do seu amor. Que assim seja.